No último vídeo eu trouxe a realidade sobre a presença nos últimos 3 anos, né, de um número exacerbado de imigrantes em Portugal, totalizando, segundo o que foi divulgado, em torno de 1.400.000 imigrantes, né? Tudo graças ao senhor Antônio Costa, que deu o start para esta invasão, exatamente, implementou toda esta invasão, e como prêmio recebeu o cargo de presidente do Conselho Europeu. Foi premiado, afinal de contas, ele fez o dever de casa dos senhores do mundo, né? Fez bonitinho uma lição de casa. Perceba que é uma pessoa que não tem o menor compromisso com a nação portuguesa, é uma pessoa que não está nem aí para Portugal. O interesse dele, os interesses desse homem são outros. Os interesses desse homem do PS, do Partido Socialista, são outros, não são nenhum compromisso com os portugueses, eles não têm a menor preocupação com o bem-estar e com o futuro desta nação, não é? E na sequência, o senhor Luiz Montenegro também, né, deu sequência, lógico que enrustidamente muitas vezes, né, debaixo dos panos, diz uma coisa, mas faz outra, né? E tem dado prosseguimento a esta situação. Olha só, a notícia de ontem foi essa: patrões precisam de 110.000 imigrantes. Eu escutei muita coisa sobre isso, inclusive nos comentários. Pessoas a dizer, olha, se já tem 1.400.000, vão chegar mais 110. Não, pessoal, não vão chegar mais 110.000. Não vão chegar. Sabe por que não vão chegar? Porque não são só 110.000, porque essas pessoas têm família. Aí você, numa conta mínima, né? Você pode multiplicar isso por 3, porque vem a mulher e vem um filho, se não 2 ou 3, né? Mas vamos colocar a coisa só aí em 3, né? Mulher e filho, digamos assim. Já não são 110, né? Já são 330.000. E a somar com os 1.400.000, aí já passam para quase 2 milhões, que eu penso que está muito mais dentro da realidade nesse momento, sem contar com 110.000. E a notícia de ontem foi essa: a necessidade de contratar estrangeiros é urgente. Os patrões fizeram as contas e piscam o olho a nova Via Verde para a imigração assinada com o governo esta semana. Agricultura, turismo e construção civil são, de acordo com o Jornal Expresso, os 3 setores mais necessitados. Confira comigo a matéria em vídeo. O setor com necessidades mais urgentes é a construção civil, que está com a capacidade no limite. São precisos cerca de 90.000 trabalhadores estrangeiros, um número que não inclui os trabalhadores que vão ser necessários para a construção do novo aeroporto e também da linha de alta velocidade. Nas contas do turismo, são cerca de 15.000 os trabalhadores estrangeiros a contratar. O Semanário Expresso avança estas contas e acrescenta que os empresários já começaram a posicionar-se para que os vistos sejam tratados antes do verão, à altura em que os trabalhadores são mais precisos. Também na agricultura, as empresas já estão a identificar possíveis trabalhadores nos países de origem. Este setor precisa de pelo menos 5.000 profissionais. O governo pede às empresas garantias de habitação, deslocações, seguros e formação para os trabalhadores imigrantes. São estes os requisitos para poderem beneficiar da Via Verde. As confederações patronais pedem rapidez no processo e deixam também um alerta: não pode haver desculpas para que o acordo e os prazos não sejam cumpridos. Portanto, está aí, né? Você agricultor, né? Você que tem habilidade nessa área, você que tem habilidade na construção civil, no turismo também, as portas estão como sempre estiveram, né? Mas agora mais ainda facilitada, porque há uma necessidade premente, segundo essa classe de empresários, né, de industriais, da presença no país de 110.000 novos imigrantes. Então a coisa tem sido facilitada. Eu já vou ler para você as facilitações que serão dadas, né, que já estão a ser dadas para as pessoas que vêm para Portugal para ocupar essas vagas. O detalhe é o seguinte: desses 1.400.000 divulgados, né, o que tem de gente pelas ruas a vagar, pessoas em praças públicas, né, pessoas
em todos os lados, né? Não é apenas nos grandes centros como Lisboa e Porto, porque o país todo está tomado. O que tem de gente à toa não está no gibi. Exatamente. É muita gente à toa. Mas, entretanto, porém, todavia, esses homens que estão no país, esse número exacerbado de pessoas, né? Eles não têm nenhuma possibilidade de ocupar essas vagas, né? Na agricultura, na construção civil, que, via de regra, são mão de obra braçal, né? Não dependem de nível intelectual, ou digamos que letrados, não há necessidade que sejam pessoas letradas, se é que você me entende. É serviço braçal, na maior parte. Lógico, vou tirar aqui o turismo, mas a agricultura, nomeadamente, e a construção civil, quase toda, a maior parte é de serviço braçal, a não ser a questão que trata dos arquitetos e coisa dessa ordem. Mas os homens que cá estão, e são muitos, não servem. Aí eu pergunto para você, o que é que será feito com esse tanto todo de homens à toa em Portugal, que já estão? Você percebe que o buraco é mais embaixo, né? A coisa não é bem como dizem, né? Vamos lá. E hoje foi divulgada outra notícia. Vistos em 20 dias para contratar 110 mil imigrantes. Patrões dos setores do turismo, construção e agricultura já fizeram ver ao governo que é urgente a contratação destes trabalhadores e que os prazos têm de ser cumpridos. Empresas dos setores do turismo, construção e agricultura esperam contratar urgentemente 110 mil trabalhadores imigrantes ao abrigo de um protocolo assinado com o governo que garante a emissão rápida de vistos. Está a ver aí? Né? Você, imigrante, né? Que está à espera de uma oportunidade para vir para Portugal, olha só que franquia maravilhosa, né? Esta via verde para a imigração levou 4 meses a ser negociada e garante que os vistos sejam emitidos em 20 dias. A construção precisa, no imediato, de 90 mil, o turismo 15 mil e a agricultura 5 mil, segundo o Expresso. Os patrões destes setores já fizeram ver ao governo que é urgente a contratação destes trabalhadores e que os prazos têm de ser cumpridos. Como eu já disse anteriormente, os homens que cá em Portugal são inválidos. Provavelmente são incompetentes, não têm a menor condição para o trabalho, são inaptos para a questão laboral, né? Entretanto, são aptos para receber subsídios, para estar inscritos na Segurança Social e ter todos os benefícios, todas as benesses que o governo dá entre aspas, né? Que o governo passa para eles, resultado dos impostos que nós pagamos. Não é isso aí? Exatamente. Você patrocina essa gente toda para perambular por Portugal e, como se não bastasse, agora os patrões pedem mais 110, que multiplicado por 3 daria 330, multiplicado por 4 mais 440 mil, e lá se vão 2 milhões de imigrantes em Portugal. Eu recebi um comentário no último vídeo, um comentário extenso de um brasileiro a fazer duras críticas, né? Duras entre aspas, né? A fazer críticas à minha pessoa, sem me conhecer, sem saber de nada, e disse que dá nojo assistir o vídeo que ele assistiu, que é o vídeo de ontem, né? Um brasileiro, a dizer que dá nojo. E fez menção à questão histórica, né? A questão da colonização que Portugal fez a países africanos e ao Brasil e coisa e tal. Eu já disse que isso aqui não é para se abordar aulas de história, mesmo porque tudo precisa ser contextualizado de acordo com a época, de acordo com os tempos e de acordo com o cenário geopolítico em questão, né? Eu não vou aqui pontuar absolutamente nada nesse respeito, porque eu já disse, cada época tem sua nuance histórica. Isso tem que ser sempre colocado em questão e relevado, né? Entretanto, para esse elemento que fez esse comentário, né, Portugal tem sim que manter as fronteiras todas abertas para que os países africanos de língua portuguesa possam entrar livremente, o Brasil também possa entrar livremente. No pensamento dessa pessoa, é isso aí, né? Portugal não tem que fazer restrição de espécie nenhuma. Tem que manter tudo a guarda baixa e receber a todos.
Olha, já é um negócio assim um tanto quanto desconfortável, porque se Portugal hoje ocupa o maior fluxo migratório proporcional da Europa, a considerar a questão da extensão territorial, o tamanho de Portugal e a população é de uma disparidade fora do normal. E como bem disse, eu vou repetir, frase do vice-presidente norte-americano J.D. Vance, que a Europa está a cometer um suicídio cultural. E esse suicídio cultural, é claro, inclui Portugal. Na minha concepção, Portugal já está praticamente suicidado, né? Exatamente, já está derrotado, porque, veja bem, o tanto de pessoas que entraram nos últimos anos, que estão a vagar pelo país, as coisas tantas que estão a acontecer, o país a ser descaracterizado, bairros inteiros de Lisboa que já não são mais Portugal, como muito bem colocou aí numa manifestação feita na varanda de uma casa, aquele rapaz que parece que só de falar o nome dele aqui já cria problemas para o vídeo, mas vou dizer, né? O vídeo publicado por Afonso Gonçalves que denota muito bem que esse lugar aqui que já foi, no outro tempo, Portugal já não é mais, porque os portugueses já desapareceram. E é o que está acontecendo, né? Enfim, é o processo de substituição, é o processo de troca, que não pode parar. É diretriz da união, né, desse continente, é diretriz deles, eles querem isso, e eles têm os seus vassalos, eles têm os seus lacaios, isso é verdade, né, que se vendem, né, se vendem por muito dinheiro, né, para fazer esse jogo sujo, imundo, nojento. São pessoas que não gostam de Portugal, são pessoas que não têm a menor identificação com a nação, né? São como, digamos que, pintos de chocadeira. Exatamente, são aqueles pintos que não nascem debaixo da galinha, mas nascem numa chocadeira. São esses elementos que estão a desenvolver essa política de destruição em Portugal, né? Agora, o grande problema é que as pessoas que mantêm essa gente no poder, talvez seja pior do que eles, né? Porque essas pessoas, como eu sempre digo, elas não entram pela porta dos fundos, nem entram pela janela. Elas entram pela porta da frente, como aconteceu agora na Madeira. Aquele senhor lá, novamente, a entrar pela porta da frente, porque a população assim o quis. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas que insistem em votar nos mesmos partidos, por exemplo, não, né? Nomeadamente PS e PSD, que são os que comandam e que dão as cartas em meio século. Pessoas que votam nesses partidos não gostam de Portugal. Sim, pode ser que lá para trás, sim, lógico, não vou aqui trazer isso para o tempo da ignorância, digamos que da inexperiência, mas você já está experimentado o suficiente para perceber e para chegar à conclusiva de que não vale mais a pena votar nesses partidos. Se lá atrás você votou ainda com alguma esperança de que alguma coisa fosse feita em benefício da nação, você já percebeu que é tempo perdido, eles não têm compromisso com a nação. E nesse momento, nesse momento exato em que você percebe que o seu país está a ser entregue a nações estrangeiras, o seu país está a ser entregue a outras culturas, a outras nacionalidades, a outros hábitos, nesse momento que você vê, está muito claro, se você insiste em votar nessa gente, você não é português, não é português. Oh, mas olha quem diz, olha quem está dizendo uma coisa dessa, olha o sotaque desse gajo, o sotaque desse gajo é esse que está aqui mesmo. Mas você precisa saber o que bate aqui dentro, é um coração que tem sentimentos por essa nação, diferente de você, eleitor recidivo do PS e do PSD, que insiste em votar nessa gente para que continue como está. Você não gosta do seu país, cara, você não gosta. Você detesta Portugal. Essa é a grande verdade. Pessoas que amam Portugal não vão votar nessa gente. Agora, se você nunca gostou de fados, se você nunca gostou de bacalhau, se você nunca gostou de azeite extra virgem, se você nunca gostou do vinho do Porto, se você nunca gostou das marchas populares e de outras coisas mais que compõem a tradição e os costumes portugueses, tudo bem, aí faça o que você quiser e continue desse jeito. Agora, se você gosta de Portugal, tem nas suas veias o verdadeiro sangue lusitano e tem dentro do peito, carrega no peito o sentimento de amor a essa pátria,
Você não vai, não é possível, não tem cabimento que você continue a votar nos mesmos. Se é que você ainda consegue alcançar a minha voz e fazer alguma cognição, que a lavagem cerebral que fizeram em si é sobremaneira grande, né? A comunicação social conseguiu deixar você totalmente em estado de letargia, a ponto de ver o seu país ir abaixo e mesmo assim continuar a defender os mesmos e a falar mal do Partido Chega e a falar mal do André Ventura. Olha, isso é extremamente absurdo. Extremamente absurdo. Vou repetir, mas isso aqui não vai... olha, escuta, essa cantiga não vai cessar. Não vai cessar. Nós estamos aqui a fazer, sim, um chamamento, uma convocatória aos portugueses de bem. Estamos aqui a fazer um apelo aos portugueses que amam esta nação. Por favor, vamos salvar Portugal. E este é o apelo do Partido Chega o tempo todo. Este é o apelo do deputado André Ventura. E se você quer que esta nação volte a ser o que era lá para trás, né? Não há outra hipótese, meu amigo. Não há outra hipótese. Goste ou não goste do Partido Chega, goste ou não goste do André Ventura, você precisa saber que somente esse partido, esse homem, como primeiro-ministro, podem dar um basta, podem dar um chega nesse curso de destruição em que se encontra essa nação. Eu fico eloquente, não há como não ficar, porque a gente percebe as coisas, né? A gente ainda consegue perceber as coisas, né? E fazer uma leitura e fica preocupado. Será possível que depois de tudo que está a acontecer, os noticiários aí de tanta coisa ruim em sequência e coisa e tal, você anda pelas ruas e você vê que a coisa não para. Será possível que os eleitores ainda vão à mesa de voto votar nos mesmos? Olha, é extremamente desgastante pensar nessa possibilidade, mas eu quero acreditar que você acordou. Eu quero acreditar que os números estão a crescer relativo ou nomeadamente concernente às pessoas que querem o bem de Portugal e que vão fazer alguma coisa para mudar a realidade. Eu vou ficar por aqui porque se eu ficar aqui a falar sobre isso, tenha certeza, não falta palavras. Aqui não falta, não precisa de script, não precisa de papel para ler, não precisa de nada, porque tá tudo aqui. E é isto. Eu peço que você dê um like nesse vídeo, eu peço que você compartilhe com os amigos, principalmente também aqueles amigos que você sabe que não gostam de Portugal, porque votam contra Portugal, votam em desfavor de Portugal. Manda esse link para essa gente. Subscreva o canal. É o mínimo que você pode fazer por mim para a gente poder levar essa mensagem adiante. Partido Chega, dia 18 de maio, André Ventura, primeiro-ministro. Eu sou o Lael Santos e espero vê-lo num próximo vídeo. Um abraço grande e até a próxima.